Olá, pessoal, tudo bem, queridos? Hoje estamos comemorando 90 domingos que estamos aqui juntos, desde o começo da pandemia. 90 domingos que a gente disponibilizou esse horário aqui sagrado dos nossos domingos para transmitir alguma coisa para vocês, para empoderar vocês, porque empoderamento é outra coisa para a gente lidar com os problemas que a gente tem, né? Seja zumbido, misofonia, hiperacusia, qualquer outra coisa da vida. Então, 90, comemoração. Eu agradeço a oportunidade de comemorar aqui em família, com paizão, né? Família de sangue e também com a família de coração, porque é isso que vocês são. A gente vai se juntando por afinidade, vai ficando aqui quem gosta da gente e assim a gente vai em frente, né? Então, vamos lá, vamos começar comemorando aqui, convidando, né? Recebendo os nossos convidados de hoje e já a gente vai falar para vocês sobre fases do zumbido, que é um tema bem sentimental e a gente vai ver isso, tá? Comemoração é dia de sentimento. Então, o ensino com afeto de hoje. O tema nessa comemoração de 90 lives foi sugerido pelo nosso seguidor Vulgo Bandeirão, que tá aí. Então, agradeço muito pela oportunidade de encaixar nessa comemoração, que é algo que a gente faz com o coração, tanto com a família de sangue quanto com vocês, que são a família de coração, encaixar um tema que vai ter a ver com sentimentos, né? Porque comemoração, ninguém comemora como um bloquinho racional, né? A gente vai mexer com sentimentos. Então, te agradeço pela oportunidade e quero começar colocando o meu sentimento que foi elevado, realçado por um comentário hoje da Darlene, essa seguidora querida e toda afetuosa. Ela escreveu para mim assim no direct. Parabéns, doutora Tani, 90 lives, quantas pessoas que foram acariciadas, adorei essa palavra, Darlene, curadas, quanto aprendizado. Cada domingo, uma luz acende em nossos corações. Não estamos sozinhos, a senhora luta por nós. Ai, gente, até já emocionou de novo. Chegará um dia, eu creio, que todos os tipos de zumbido terão cura. Que assim seja para todo mundo, né? Vai levar um tempinho, porque a gente vai ver aqui que tudo tem fase nessa vida, mas sim, é muito provável que mais pessoas se curem no futuro do que as que se curam hoje. Vamos lá? Então deixa eu passar a bola aqui para o nosso Geninho, que vai começar falando um pouquinho do que é fase, daquele jeitinho Vladimir de ser, que vai começar definindo a palavra, não é isso? Sim, como sempre. Boa tarde, pessoal, todos. É realmente um prazer estar aqui nessa data comemorativa e com os adeptos da doutora cada vez crescendo em número exponencial, mostrando que zumbido é um evento mais comum do que se pensava no passado. E que vocês todos estão realmente ansiosos para ver quais são as possibilidades, como esse mecanismo atua, né? E evidentemente que esse mecanismo passa por fases. E como fase é um conceito comum usado na física, a doutora me pediu que a doutora, pediu que fizesse alguns comentários sobre o significado de fase, o que é fase. Então, nós podemos dizer que fase é um conjunto de 3 estados que se manifestam em todos os eventos naturais. Então, todos os eventos da natureza passam por 3 estados muito bem definidos, que nós nominamos de começo, meio e fim, e que evoluem ou que mudam conforme o evento e conforme a velocidade ou conforme o tempo. Tá? A maneira mais fácil de falar sobre eventos e sobre fases é pegar
aquele conceito de curva S. Né? Então, a forma de uma curva pode ajudar muito a entender o significado da fase, o significado do estado por que passam as fases. Então, a curva S é Vou botar aqui na sua camisa para ter contraste. Isso. Foi por isso que eu vim com uma camisa mais clara. Então, a curva S pode representar muito bem esses 3 estados que caracterizam uma fase de começo, meio e fim. Então, começamos pela figura, pelo lado mais extremo, em que nós temos um evento que tem um comecinho muito curtinho ao longo do tempo, que é onde está o dedinho aqui, muito curtinho. Depois ele se desenvolve quase que verticalmente, muito rápido, num tempo muito curto, e chega a um fim que pode ser, como a gente diz, agradável, confortante, reconfortante ou não. Na média, a curva assume esse outro aspecto. Na sua camisa. Pois é. Note que a curva, ela é um pouco mais, a base dela é um pouco maior, depois a inclinação é um pouco mais suave e o finzinho dela também é um pouco mais suave. E o terceiro caso da curva... Calma que eu estou me adaptando aqui às coisas que a gente inventa em cima da hora. Né? E o terceiro caso da curva S é essa aqui, em que a base é muito prolongada, o meio é quase que uma curvatura imperceptível e o fim também bastante prolongado. Deixa eu ver, aqui no teto a gente põe as 3. Ou pode pôr na minha camisa mesmo, eu acho que dá para ficar. Gente, vai, malabarismo demais. Vamos lá. Bom, o que significa? Que então, fase é um conjunto desses 3 estados. E todos esses estados começam de uma maneira diferente. Uns muito curto, num intervalo de tempo muito curto, e o desenvolvimento muito rápido, é aquela primeira curva. Vamos pegar pela média, em que o começo é um pouco mais prolongado e o desenvolvimento um pouco mais lento, consequentemente o fim também meio mais lento, o pretinho. O pretinho. Isso. Esse seria a média. Isso. Tá. Então, como nós estamos falando de zumbido é uma doença, nós vamos mostrar como a doença ocorre e como ela é representada nessas 3 curvas. Então, nós sabemos que o nosso corpo é feito de células, um conjunto de células forma os tecidos, um tecido grande forma órgãos e os órgãos formam os aparelhos, conjunto de órgãos formam os aparelhos. Então, a base do nosso corpo é a célula. É a célula. E tudo acontece na célula. Bom, a célula é um ser vivo micrométrico, muito pequeno, só se vê no microscópio. Mas dentro da célula, os componentes da célula têm estrutura nano, que precisa de um microscópio muito, muito especial para poder visualizá-los. Mas é essa estrutura nano que deu a vida e que mantém a vida nossa. Tá? Para vocês terem uma ideia, durante 2 bilhões e 400 anos da Terra, só existiram seres unicelulares. Seres multicelulares são modernos, apareceram nos últimos 500 mil anos. Tá? Então, para vocês entenderem a complexidade do que é a vida. Bom, nesses componentes das células, existem moléculas. Moléculas, elas, embora sejam nano, a gente não vê, elas foram moldadas para trabalhar numa determinada temperatura. Então, numa determinada temperatura, essas moléculas vibram e produzem um trabalho. As outras moléculas também diferentes, vibram na mesma temperatura, produzem diferentes trabalhos, e esses trabalhos se reúnem e dão a vida. Bom, então, o que acontece dentro da célula se a temperatura for alterada? Vamos imaginar que a temperatura diminua. Se a temperatura diminua, a molécula não vibra mais na frequência que ela deveria vibrar. Ela não emite mais a onda que ela deveria emitir. Então, isso vai produzir um dano na célula.
vai produzir um dano na célula porque o trabalho já não é mais o mesmo. Se a temperatura aumentar, essa molécula vai virar muito mais rápida e vai produzir um estresse dentro da célula que não vai mais gerar o trabalho que ela deveria produzir. Isso nós vamos chamar de um estado anormal de funcionamento, um defeito funcional da célula. Tanto a menos quanto a mais, né? Tanto a menos quanto a mais. Saiu da média. Saiu né? da média. Tanto a menos quanto a mais. Ora, quando essa célula se divide em duas, as duas filhas herdam esse defeito. E mais ainda, como essas duas filhas precisam de massa, e essa massa é adquirida do meio ambiente, esse defeito se acelera. Quando essas duas dividem em 4, o defeito vai se propagando. Depois divide em 8, depois em 16, depois em 32, e isso representa essa partezinha da curva aqui de baixo. Então, toda doença, não existe doença que aparece de repente. Não existe doença que aparece de repente. A doença começa lentamente. O que vai acontecer? Quando chega na fase de tecido, é aqui, começa a aparecer o quê? Os sintomas. Qual é o sintoma? Dor, infecção, inflamação. E aí a pessoa sente que alguma coisa não está bem e vai ao médico. Bom, quando ela vai ao médico, a doença começa a percorrer essa parte daqui. O médico vai diagnosticar e vai tentar produzir um tratamento. Posso só fazer um palpite? Sim. Antes que alguém já me fale aí, ou escreva, ou nem só pense, o que muita gente já me falou no Instituto, né? Ah, mas e o infarto? A dor no peito é fulminante, ou é abrupta, né? Pera, a dor é abrupta, a doença na célula, ó, já tá lá há tempos. E isso é a mesmíssima coisa para quem tem um zumbido assim, ó, pá. O zumbido é abrupto, a tontura é abrupta, a surdez é abrupta. Só é abrupto o aparecimento do sintoma porque a doença já tá lá, né? É isso? É isso. Isso vale para todos os eventos da natureza, porque eles se assentam, essa curvinha aqui, em 4 leis da natureza: unicidade, continuidade, similaridade e complementaridade. Não pode fugir disso daí. Então, quando a gente vê o estalo, é quando a curva começa a subir. Aí a gente faz a diferença, faz o ângulo a diferença. Faz a diferença. Por isso que a gente pensa que a doença apareceu de repente, mas nenhuma doença aparece de repente. Tá? Ela começa, como eu disse, lá quando a célula se divide em 2, em 4, aí que o defeito começa a aparecer. Então, o que vai acontecer? O médico vai tentar debelar ou contornar essa doença e vai seguir os caminhos que o diagnóstico proporciona. E aí nós chegamos, então, dependendo de como a doença evolui, chegamos na parte final. Como eu disse, ela pode ser uma agradável, uma feliz, uma cura total, uma melhora. Pode ter uma cura parcial, ou não. A morte, que em alguns casos ainda é a melhor cura, né? É incrível dizer isso, porque existem doenças e doenças que levam um sofrimento interminável, e nesse caso Alzheimer, câncer, etc. A morte seria a melhor cura mesmo. Que não se aplica para o zumbido. Sim. Não se aplica para o zumbido. A gente está falando da doença em geral. Isso. Os casos particulares do zumbido, tá aí a doutora Tani que vai falar, né? Então, mas veja como as coisas são importantes em termos de doença. Então, se começa na célula, veja, o nosso corpo tem 10 trilhões de células, ou seja, o número 10 elevado à potência 12, ou seja, o número 1 e 12 zeros de células. Não dá nem para alcançar, Não dá nem para escrever na folha. Tá? E essas células sempre estão comprimidas uma em cima da outra, e isso por efeito da gravidade. A gravidade achata mais essas células e que ficam mais difíceis delas funcionarem bem ainda, né? São dos agravantes. Mas, veja, eu tenho 139 tipos de células diferentes no meu corpo. Inclusive as células do sistema auditivo que vão gerar zumbido e que depois será discutido mais adiante, né? Então,
Veja, esse é um mecanismo de fase. E toda fase tem esses 3 estados. Se o sistema possui 1, 2, 3 ou 4 fases, não importa, cada uma da fase do sistema tem esses 3 estados. E esses estados não mudam a forma, mudam a velocidade com que eles se propagam. Mais ainda, veja, a natureza é uma coisa brilhante. Como a célula ela foi moldada para trabalhar numa temperatura muito, muito pequena e pode variar. Numa faixa pequena. Numa faixa pequena pode variar. Nós temos dentro da célula um sistema de reparos natural. Quando a célula tenta sair dessa temperatura, tem um corpo de bombeiro dentro da célula que vai lá tentar debelar aquele incêndio. A santa homeostase. Isso. Mas a gente sabe que, por melhor que seja o corpo de bombeiro, quando ele vai apagar um incêndio, nem sempre ele consegue apagar o incêndio. E o incêndio pode continuar e chegar a um fim não previsto. Tá? Ou ele pode também apagar o incêndio, mas demorar e mesmo que consiga apagar, já teve uma lesão ali da casa, do incêndio da célula, que daí não volta mais, né? Por isso que essa parte da curva aqui é extremamente importante, que é onde os sintomas aparecem, como a gente vai tentar debelar os sintomas da doença. Tá? Então, esses nossos bombeirinhos que estão dentro das nossas células, eles exercem um trabalho contínuo, porque nós, de certo modo, a vida é muito frágil, mas nós sempre lutamos contra a natureza. Nós fazemos de tudo para que as coisas não deem certo. Tá? Nós vivemos num meio ambiente hostil, vivemos estressados, nos alimentamos mal, nos dormimos mal. Isso é um mecanismo que, em vez de ajudar o sistema a se desenvolver naturalmente, só traz sobrecarga para esse sistema funcionar. Né? Só vai queimando, aumentando a temperatura, fazendo incêndio, isso, né? Só vai fazendo realmente a temperatura sair daquela faixa que é tão desejada, né? Então, de modo geral, era isso que a gente poderia falar de uma maneira simples. Perfeito. Porque se nós formos nos ater a esse começo, a meio e fim, dá para a gente falar 2, 3 horas sobre todos os detalhes envolvidos. Gente, eu não sei quem tem mais tendência de falar aqui, ou ele ou eu não sei. Mas quando eu ouço que ele quer falar umas 2, 3 horas, meu coração quase vem pra boca. Aqui a gente sempre procura estudar os detalhes, né? Porque os detalhes fazem a diferença, são os detalhes que fazem a diferença, e detalhes são complexos, não são tão simples assim. Com certeza. Mas, de qualquer jeito, puxando um pouquinho para o zumbido agora, né? Há muitos anos eu penso, né? Desde que eu comecei a correr nas ruas aí, acho que em 2011, eu vejo muitas coisas da vida como se fosse uma pista de corrida de rua. E pode ser caminhada e também tá tudo bem, né? Nenhuma pista de corrida de rua, nenhuma pista de corrida de clube, nenhum circuito de Fórmula 1, nada é uma linha reta e estável. Todos os caminhos têm curvas, né, pra gente fazer, e muitas vezes não só tem curvas pra gente fazer, como tem inclinações, né, pra gente fazer. Então, esse S que acontece para todo mundo, ele pode também ser mais íngreme, como se fosse uma pista com mais ladeira, e pode ser algo com mais, né, uma coisa mais estável. Então, se eu pensar na jornada do zumbido, pelo caminho do aparecimento, do tratamento e do desfecho final, seja uma cura, que ainda é rara, mas já existe, seja uma melhora parcial, que é o evento mais comum, então melhora em relação ao início, mas não cura, né? Ou às vezes, de fato, tenta, fica um tempão no mesmo estágio, né? Que é o desfecho desagradável, a gente vê que de fato existe uma caminhada para fazer, que o jeito do zumbido no começo é diferente do jeito do zumbido no final, mas
o jeito do zumbido no começo de uma pessoa é diferente do começo de outra pessoa. Então, como se não bastasse toda essa questão da célula e da parte física que acontece, a gente ainda tem fases nos sentimentos, né? Não só na geração da questão física, vamos dizer assim, das células, mas sim uma turbulência de sentimentos. E a gente vai explorar isso um pouquinho melhor com a estrela de hoje, que excepcionalmente eu convidei com antecedência, porque é um exemplo riquíssimo de toda uma mudança de fases que foi acontecendo na questão comportamental, tá bom? Quer falar alguma coisa? Enquanto isso eu vou chamando. Eu queria dizer que essa curvinha vale para tantos eventos físicos como emocionais ou mentais, né? E que também ela caracteriza aquele ditado popular de que nada é para sempre, porque tudo passa por transformações suscetíveis ou não, né? Nós estamos sempre em transformações permanentes, né? Por isso que aquele ditado nada é para sempre pode parecer estranho, mas é verdadeiro. Tá tudo bem aí com Boa você? tarde, tudo bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde, seu Vladimir. Boa tarde Boa a todos que tarde, estão aqui acompanhando a live. prazer em Estou muito feliz conhecê-la. de estar participando aqui com vocês e ainda mais nessa live 90, né? Muito feliz Nossa, mesmo. é o que eu falo, delícia, delícia, né? E a sua irmã tá aí também, a fofa dela? Tá, Que tá aqui do bom, ladinho. Ela dá já um beijinho aparece? aí, dá um oi para ela. Sim. Gente, eu vou falar para vocês por que que a Gisele é a pessoa que está aqui, tá? Eu a conheci em maio do ano passado, né? Nós estivemos juntas 4 vezes, inclusive só de máscara, né, Gisele? Acho que eu nunca cheguei a ver Exatamente. seu rostinho, só o seu olhar, né? E por coincidência, a última vez que estivemos juntas foi agora essa semana e eu já estava com a live na cabeça, sabendo que a gente ia falar de fases, né? E daí, eis que a Gisele me aparece pela 4ª vez, contando o 4º capítulo, então, da história dela, de zumbido, de hiperacusia e dessa montanha de sentimentos que a gente vai ver também. E eu falei, gente do céu, o não eu já tenho, eu vou convidar ela, né? Não só convidei, falei, né? Enfim, vamos ver o que dá. Quando ela não só aceitou de cara, gente, de cara, pensa numa coisa que flui, que é alguém que tá no ponto para ajudar outras pessoas que sofrem como ela já sofreu, né? E não só isso, ela não tinha Instagram, a irmã dela não tinha Instagram, eu tava quase comendo as minhas unhas. Depois de conseguir uma pessoa num fluxo, eu falei, ai, socorro, né? Será que vai dar certo? Enfim, estamos aqui todos reunidos para fazer dar certo. Vamos lá, que eu quero muito ouvir você, Gisele. Quero que você comece com uma micro apresentação sua aí. E daí você pode começar a contar já de como que começou o seu problema lá no ano passado, tá bom? Tá bom. Então, eu sou a Gisele, eu tenho 38 anos, trabalho com TI e também tenho outros hobbies, né, como teatro, dança, gosto muito de ler, tenho muitas atividades, né? E estava vivendo o meu dia a dia normal, mais ou menos, porque a pandemia já estava acontecendo, né, em 2020. Aí, em abril de 2021, no dia 7 de abril, sei até a data certinha, eu estava no computador fazendo algum trabalho e eis que meu ouvido começa a gritar. Nesse primeiro momento é uma coisa tão assim, você fica assim, mas de onde está vindo esse barulho? Pelo menos para mim assim, eu não consegui logo identificar que era de mim. Eu ficava, mas onde que tá isso? Até sair, levantei, fui na cozinha. Quando eu me dei conta que estava saindo do meu ouvido, você fica assim apavorada, né? Você fica assim, o que está acontecendo? O que é isso? E eu ficava entrando e saindo, tentando ouvir e ficando com a porta fechada e percebendo cada vez mais que aquilo estava sendo produzido mesmo no meu ouvido. Então você começa a entrar, enfim, em pânico, né?
No meu caso, eu comecei com um sentimento um pouco de negação também, eu acho. Porque eu não contei para ninguém. Nesse primeiro dia que meu ouvido já estava bem alto, né? Ele começou bem alto. Eu não contei para ninguém. Nem para minha irmã, que eu tenho uma relação muito íntima com ela, eu não contei para ninguém. Porque assim, eu acho que de alguma forma eu estava esperando que eu ia dormir, acordar e ia estar tudo bem, sabe? Aí eu passei, eu acho que uns 3 dias sozinha com esse barulho, esperando que ele fosse parar de repente, não sei. E quando eu vi que ele não parou, né? Eu falei, não, então eu tenho que falar com alguém. Eu falei com a minha irmã. Aí ela começou a fazer algumas perguntas para mim. Não, mas começou do nada, mas o que você fez? Você acha que você estava ouvindo música? O que estava acontecendo? E assim, um agravante que estava na minha. Um agravante que aconteceu para mim foi que eu estava com fone de ouvido no ouvido uma semana antes, né, de começar o zumbido. E eu esqueci que eu estava com fone no ouvido e o fone estava conectado no computador. Quando eu liguei o computador estava no último volume e veio um som bem alto no meu ouvido. Depois que passou um tempinho, eu associei que, assim, na minha cabeça, né? Eu falei para mim mesma que esse zumbido era por causa daquele volume alto que eu tinha ouvido uma semana antes. Então, aí eu comecei com um sentimento de culpa muito grande. Porque eu falei, por causa que eu esqueci o fone do ouvido, no meu ouvido, e liguei o computador, isso está acontecendo. E o sentimento de culpa, ele é muito assim, muito cruel, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que você conscientemente você quer que aquilo pare, você quer que fique tudo bem, mas parece que tem lá no seu inconsciente uma coisa falando assim para você: por sua culpa você está passando por isso. Por que você deixou aquele fone e coisas desse tipo? Então, é uma coisa que piora cada vez mais, né? Além de você estar com zumbido, você tá com essas caraminholas na sua cabeça. Então, Perfeito. desculpa. Gisele, deixa eu só dar um palpite aqui que talvez seja interessante. Né? No meu ponto de vista, da sua primeira reação, né? Você teve uma fase super abrupta de manifestação do sintoma, não é de aparecimento do problema, né? É de manifestou, né? Foi num determinado dia, então aparecimento súbito, 7 de abril, tem até dia marcado, né? E você também teve uma reação muito abrupta, né? E eu acabei não falando antes que o grosso, se eu fosse dividir todos os pacientes que eu vejo em só 2 perfis, tem mais do que isso. Eu diria que tem as pessoas que começam com zumbido de um jeitinho que não dão bola, elas vão tocando com a barriga, empurrando com a barriga, né? E às vezes acontece alguma coisa e faz esse zumbido crescer, ou então a preocupação com esse zumbido aumentar. E tem muita gente como você, né, que começa intensamente, né? E daí, ao longo do tempo, vai passando por um processo de melhora, de adaptação, tanto da parte física, celular, né, como da parte sentimental. Então, só para a gente contextualizar esse seu começo, né, porque ele é muito comum entre as pessoas que procuram ajuda. Só que ou que estão aqui no grupo de apoio, né? Essa é uma visão focada ou limitada dentro da realidade global do zumbido, que são de pessoas que estão por aí, fora de grupo de apoio, fora de consultório, e que muitas vezes se adaptam com a coisa como se fosse a coisa mais natural da face da Terra, que tem o zumbido, não tô nem aí, tá? Então, isso para a gente fazer o quê? Esse palpite para a gente contextualizar que muitas vezes não é o zumbido que faz a diferença sozinho no sofrimento das pessoas, né? Que é o que você está falando, do sofrimento. Muitas vezes é a presença dele agregado a exatamente esse perfil da pessoa. E você, assim como eu, né? Eu também sou esse perfil e por isso que eu consigo reconhecer facilmente. A gente vai perguntar assim, o que eu fiz?
né? O que eu fiz? Eu deixei o fone, eu fui distraída com o fone. Na verdade, a palavra que você falou no primeiro dia foi assim, foi um descuido com o fone, né? O descuido já embute. Eu devia ter sido mais cuidadosa. E quando você faz a associação, você já atrela, putz, é minha culpa. E a culpa não só é cruel, como, né, você falou uma palavra maravilhosa, ela é cruel. Ela detona a pessoa, tá? Então, esse seu exemplo serve para outras pessoas que estão nos ouvindo agora e que às vezes podem se sentir culpadas com algo que possam ter feito ou deixado de fazer, né, para causar o zumbido que tem. Então, eu sugiro, né, liberem-se aos poucos dessa culpa, se não ficar muito pesado o tempo inteiro, tá bom? Vamos em frente, querida. Isso. Aí, para completar a culpa, eu comecei a pesquisar na internet, né? Primeiramente, antes de ir no otorrino. E a internet é um mar de notícias ruins, é um mar de pessoas que não têm a informação correta, escrevendo coisas, e aquilo me deprimiu cada vez mais. Eu recomendo que ninguém faça isso, né? Se alguém está numa fase inicial assim, deixa a internet para lá, procure ajuda mesmo para você ter as informações corretas. E outra coisa que eu também fiz, fui no otorrino, né? Primeira vez que eu fui no otorrino que não era especializado, e eu senti que o otorrino também não fazia a menor ideia de como me ajudar. E isso também é uma coisa que traz muita apreensão, eu acho, porque você vai num médico e você percebe que o médico parece que também não sabe o que está acontecendo com você. Aí comecei o sentimento de medo. Comecei a sentir medo. Porque eu falei, nossa, estou sentindo uma coisa, parece que eu sou a primeira pessoa do mundo que estou sentindo isso e ninguém nunca viu, ninguém nunca estudou, ninguém sabe o que é. Porque assim, eu era bem ignorante em relação ao zumbido, eu não sabia nada, absolutamente nada. E zumbido não é cultura popular, né? Então a gente, no fim, a gente tem que se perdoar por não conhecer nada do zumbido, porque a gente não sabia que determinadas coisas poderiam dar zumbido, né? A gente só fica sabendo depois na prática, porque, enfim, se fosse calo no pé, né? Isso é cultura popular, zumbido não é. Então, lidar com um negócio que é o desconhecido é muito mais apavorante na maior parte das vezes do que lidar com um negócio mais conhecido como um calo no pé. Mas deixa eu puxar um pouquinho para a gente falar da célula e fazer o link com o que meu pai estava falando, né? Então, dentro da sua investigação, e eu entendo super bem esse meio de campo aí dos médicos otorrinos que acabam não se apaixonando pelo zumbido, né? Porque, enfim, cada um tem direito de se apaixonar pelo que quiser, né? Mas, enfim, a ideia é que dentro do trabalho de investigação sua, em paralelo com a questão do fone de ouvido, em paralelo com o medo, a culpa, todo esse maremoto, né, de sentimentos que afloraram, dentro do trabalho celular que a gente vê pelo exame de sangue, eu falo que eu sou apaixonada por exame de sangue, né, a gente viu 4 alterações no seu caso que eu acho que podem ser colocadas aqui para a gente exemplificar que mesmo que a coisa tenha subido abruptamente, teve um comecinho que às vezes a gente não se dá conta, porque tá lá no nível celular. Então eu vou só expor aqui, porque eu peguei da ficha da Gisele algumas informações aqui. Ela tinha ferritina, não é no chão, é embaixo do chão, de tão baixa, né? Era 6 a ferritina dela. A vitamina D, gente, uma vergonha para as células, coitadas. A vitamina B12 baixa, que é uma coisa que a gente vê muito em vegetarianos como ela, né? E a gente está vendo muito pós-Covid ou pós-vacina. Então, 3 deficiências celulares. Quer dizer, como é que a gente imagina que as células estarão trabalhando bem se falta suplemento, falta energia de trabalho? Por outro lado, ela tinha uma 4ª alteração, que era o cortisol, o hormônio do estresse, estava na lua, né? Estava 24,
tá? Então, dentro do que a gente consegue encontrar na investigação de exame de sangue, que eu falo, ó, paixão eterna, eu exames de sangue quando a gente interpreta direitinho, né? Dava para ver uma base física com potencial de gerar ou de piorar um zumbido, além da questão do fone de ouvido, ou então de deixá-la vulnerável ao trauma acústico ali, ao fone de ouvido, né? E que a gente fez, nós duas conversamos bastante e fizemos um esforço para começar a arrumar uma bagunça que a gente conseguiu ver dentro do seu corpo, né, uma bagunça, graças aos exames de sangue. E foi assim que a gente fez, né? Então, muita conversa, né? E vamos suplementar aquilo que está de menos. Precisamos colocar as células trabalhando num jeitinho ótimo de funcionar. Não foi mais ou menos isso? Não há bombeiro que Exatamente. consiga, não há bombeiro que consiga apagar esse tipo de fogo, né? Porque é um conjunto de fatores totalmente negativos que se juntam, né? Uhum. Que fazem esse fogo Fogo durar mais tempo, etc. Né? Perfeito. Sim. E aí, Gisele, como é que foi aí a sua mudança de fase? Sim, aí depois que eu encontrei o Instituto Gans e fiz a minha primeira consulta, eu senti um acolhimento, um pouco de paz. E foi incrível que ali no consultório, não sei se você lembra, foi a primeira vez que eu chorei. Eu não conseguia chorar, eu ficava desesperada, com um negócio na garganta, mas não conseguia derramar uma lágrima. E ali no consultório eu chorei. Aí Eu consegui lembro tirar disso. aquele peso de você, assim. Parece que você sente que vamos fazer alguma coisa, entendeu? E você sabe, vou E confessar aqui, né? Essa foi outra coisa que que fez com que eu me identificasse com você, né? Quando a gente entra ali na sintonia, na empatia, é muito mais fácil entender um paciente ou uma paciente quando a gente mesmo tem assim. Eu sou super durona na queda, né? Quando você falou assim, eu não consegui chorar até agora, eu pensei, é agora que vai precisar chorar, né? É agora que precisa tirar peso de dentro de si e as lágrimas são uma bênção para gente que não chora com facilidade, né? E foi muito bacana acolher esse momento seu. sim. Aí eu passei a fazer os tratamentos, né? Que a gente viu que era o melhor para mim. E assim, durante o tratamento, antes de chegar a começar a melhorar, também foi um período, né? Antes de começar a melhorar. E nesse período eu tive bastante ansiedade, que eu nunca tive problema de ansiedade, mas eu tive muita ansiedade. Então, tipo assim, eu ligava para uma amiga minha e ficava 2 horas e meia no telefone com ela, falando. Então, uma coisa muito importante, se você tem uma pessoa que você possa ligar, desabafar. E eu, no meu caso, tenho também a minha irmã querida, né? Que eu e ela sempre fomos unha em carne. Então, assim, ela foi o meu apoio, sabe? Assim, toda vez que eu ia desmoronar de novo e voltar para os mesmos lamentos lá de trás, ela me trazia para frente. Não, mas você está no tratamento, vamos seguir, vamos embora. Até quando eu estava com o libido ainda bastante alto, já tinha diminuído, mas ainda estava bastante alto, ela me incentivava para ir viajar. E aí eu fui, por incentivo dela, porque assim, eu deixava o zumbido me dominar tanto que eu não me metia nem em sair. Eu falava, não, não vou sair, porque senão ele vai aumentar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então eu ficava muito dentro de casa, eu tava tipo trancada, eu nem saía, eu deixava o zumbido tomar conta de mim. E ela, também com uma ajuda de psicóloga, recomendo também, quem tem oportunidade de ter um acompanhamento psicológico também é muito bom, para você ir tirando essas algemas que você vai colocando em você por causa do zumbido. E aos poucos você vai percebendo, não, você é maior que o zumbido, né? O zumbido não vai te dominar tanto a sua vida a ponto de você não fazer mais nada. Você tem que, aos poucos, falar assim, eu tenho um zumbido, mas eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Então, e aí, graças a Deus, com o tratamento, com o acompanhamento da doutora, o zumbido já diminuiu muito. Então, nota 10, que era quando começou, agora eu acho que tá 3. E estamos no caminho. E meu sentimento é de esperança, muita esperança de que
isso vai passar sim, tudo passa, isso também vai passar. E estamos na luta, né? Um Claro, dia após o outro. De vez em quando vem aqueles pensamentos querer te deixar para baixo, né? Lógico, eu acho que é assim. Eu tenho mais dias bons do que dias ruins. Mas quando o dia tá ruim, é pensamentos que querem vir até lá de trás. Ah, o fone no ouvido. Eu falo, não, que fone? Fone já foi. Não tem nada a ver com fone. Vamos pensar daqui para frente. é isso aí. É isso aí. A gente vai se despedindo, agradecendo muito a presença de vocês que enriqueceram a nossa live, fizeram a nossa comemoração ficar mais gostosa, porque, como eu falei no começo, a gente comemora com a família de sangue, a gente comemora com a família do coração, tá bom? Um beijo para vocês e até domingo que vem. Quer se despedir? Sem dúvida. Esperamos, talvez não no próximo domingo, mas nos domingos futuros. Exatamente. Quem sabe no domingo que vem vocês já estejam numa fase diferente do zumbido em relação à fase de hoje, né? Então, mas se você queria falar de luto, essa curvinha também é muito importante. Não, mas a gente vai deixar para. Tá bom, queridos? Um beijo. Tchau, tchau.